versículo de número 2, diz assim: todos encontraram? Romanos capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vos experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Curve a sua cabeça e vamos orar. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quero nesta noite pedir ao Senhor, papai, que o Senhor venha estar assim, abrindo as janelas dos céus e abençoando pelo menos a todos que nesta noite vêm com o coração contrito, voltado, para ouvir a Tua palavra, também para sentir a Tua presença e ser edificado por ela. Em nome de Jesus, que o Senhor venha transformar a vida de cada um que entrou aqui dentro, mais e mais da Tua presença, para a honra, glória e todo o poder. Amém e graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Nós queremos nessa noite, queridos, estar meditando concernente a compreensão e o entendimento que Paulo aqui estava dando a uma das igrejas. A igreja era esta, a igreja de Roma, ao qual Paulo escreve aqui sobre aquele em que não deveria mais se conformar com as coisas desta vida, nem tampouco com o século em que estava sendo apresentado a eles. Mas Paulo estava o convidando para que eles viessem fazer e também diferenciar os seus modos de forma na presença do Senhor. Eu quero trazer um entendimento nessa noite para que a gente venhamos compreender dentro da palavra de Deus que Paulo estava convocando, estava agora chamando, estava agora orientando e dizendo às pessoas que o mais importante na nossa vida é que nós deveríamos agora atentar para ele seria o comportamento. Por quê, irmãos? Porque o comportamento é quem traz a nossa vida e denuncia aquilo em que a gente é. O comportamento, ele é o termômetro daquilo que traz as intenções para a nossa vida. Ou seja, através do comportamento eu trago a denúncia, eu trago o entendimento, eu trago a compreensão, dizendo a quem e o que eu sou. Quando se traz o comportamento, ele traz a denúncia daquilo que eu quero, daquilo ao qual eu estou interessado. Quando se fala das palavras, as palavras não traz muito dessa compreensão. Você sabe por quê? Porque as palavras, elas são mais voltadas para elogios e também agora o ato de gratidão. Mas as palavras, ela não consegue denunciar o comportamento de quem eu sou. Quando eu trago o comportamento na minha vida, eu trago aquilo em que de fato eu sou. Então o seu comportamento denuncia o que você é, o seu comportamento denuncia o que você quer, o seu comportamento denuncia o seu interesse, o seu comportamento denuncia a quem você tem crido, o seu comportamento é quem fala o que você está precisando. Quando nós olhamos para esta vida, nós entendemos que Jesus, ele trouxe a alusão, entendimento, compreensão, em que esta vida era complexa e ela também trazia as aflições, mas ele dá uma injeção, e esta injeção é de ânimo na minha, na tua vida. Ele diz assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Heronildo, e também você vai vencer através da minha palavra. E para se vencer o mundo, nós precisamos ter um comportamento. Quando eu de fato quero vencer o mundo, o meu comportamento é de Cristo, a minha mente é de Cristo, os meus anseios é de Cristo, a minha vontade é de Cristo, o que eu quero realizar é voltado para Cristo. Então o comportamento, ele está dizendo a quem eu tenho crido. Bendito é o nome santo desse Cristo. Aleluia. São dentro de algum regime
e fora outra, a credibilidade já vai saindo por terra, já vai caindo de água abaixo. Nós vamos entendendo que a credibilidade não vale a pena. Deus estava dizendo assim para mim e para você, que nós precisaríamos entender que o nosso comportamento fala mais alto do que as palavras. O nosso comportamento é quem diz de fato aonde o nosso caráter está sendo apresentado. Eu não estou falando de carisma, eu não estou falando para agradar, eu estou falando para dizer àquele ao qual um dia nos chamou que nós somos filhos dele, nós somos representantes dele e precisamos viver a ele. O comportamento, ele deve ser comportamento de cristãos, pautado na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela é recheada de aparato para o comportamento. O primeiro comportamento que eu tenho que ter na minha vida é o comportamento de amor. Mas o comportamento de amor é o comportamento que aquele ao qual é o meu semelhante, ele precisa também do mesmo Deus ao qual eu estou vivendo ele na minha vida. Quando eu entendo isso, eu entendo que através deste amor, nós entendemos que o nosso comportamento, ele traz o quê? Ele traz o caminho ao qual nós iremos trilhar. E o caminho que nós iremos trilhar é o caminho da verdade com o Senhor. Quando Paulo descreve aqui, Romanos capítulo número 12, versículo de número 2, ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo estava dizendo assim: nós precisamos aprimorar o nosso comportamento, nós precisamos viver melhor o nosso comportamento, nós precisamos de melhor compreensão e entendimento, dizer para Cristo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, o comportamento dele está enraizado na minha vida. Se Cristo vive em mim, eu não faço as minhas vontades. Se Cristo vive em mim, eu estou de fato enquadrado nos princípios daquilo que ele me apresentou. Aleluia. Dentro do comportamento, nós estamos refletindo de quê? Nos ensinamentos de Jesus. E o foco deste comportamento é a viver de maneira íntegra na presença do Senhor. Paulo, ele diz uma palavra, e essa palavra, ela soa nos meus lábios e arde dentro da minha vida de uma forma de compreensão e entendimento do comportamento do prazer. E que comportamento esse seria, pastor? O comportamento do prazer. O comportamento do prazer era em ser prazeroso naquilo que Deus lhe dá e grato aquilo que vinha acontecendo por sobre a sua vida. Não quero nem riqueza e nem pobreza, mas quero uma vida de uma forma digna na presença do Senhor. Eu não quero ser um miserável para dizer que não impera a lei de Deus diante de mim, mas também não quero ser um poderoso para que eu não vencer soberbo e pisar aqueles que são pequeninos. Eu preciso, sabe de quê? É da graça do Senhor na minha vida. Eu preciso da unção do Senhor na minha vida. Eu preciso da presença do Senhor na minha vida. Eu preciso ser humilde, porque o Senhor precisa trazer o comportamento de humildade na minha vida. Eu preciso entender que sou dependente exclusivamente da misericórdia do Senhor e da presença dele na minha vida. Atenção, e não vos conformeis. Essa palavra de conformação, de conformidade, ela nos está trazendo um entendimento de comportamento. Por quê? Porque ele entra de uma maneira trazendo tanto para o lado físico e entrando agora de uma forma adentro na maneira espiritual da minha vida, de como eu atuar. O meu comportamento, ele denuncia em que o lado da medida espiritual eu tenho por sobre a minha vida. Alguém em que tem um comportamento voltado para a palavra de Deus, ele não se chateia por qualquer coisa. Alguém que tem um comportamento pautado dentro da palavra de Deus, ele não se
irrita por qualquer coisa, alguém que tem um comportamento voltado para aqueles que são os ensinamentos de Cristo. Ele não é de dura serviço. Alguém que tem um comportamento voltado para os mandamentos do Senhor, ele é fácil de perdoar. Por quê? Porque o comportamento dele é aprimorado pela palavra, e ele diz assim: não vivo mais o eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, o meu comportamento tem que ser a maneira de Cristo, tem que ser atuado pelo Senhor, tem que ser vivido pelo Senhor, tem que ser orientado pelo Senhor, tem que ser carregado pelo Senhor. Não vos conformeis com o quê? Com este século. O século lá fora tem um comportamento. As pessoas lá fora têm uma maneira. Eu fui confrontado com a palavra de Deus. Ainda hoje eu sou amante da palavra, estudante dela, gosto. Em que eu estava tendo a percepção que Pedro, o apóstolo, ele denunciava o seu comportamento. Os discípulos denunciavam o seu comportamento. O seu comportamento trazia aquilo o qual eles eram. A minha Bíblia continua dizendo que Pedro, ele andou 3 anos e meio com Jesus. E 3 anos e meio andando com Jesus, ele também andava com a espada na cintura. E é interessante perceber, compreender e entender que em nenhum momento na trajetória Jesus mandou Pedro largar a espada ou tirar a espada da cintura. Jesus estava falando de comportamento. Tem coisas na minha vida que eu preciso largar. Tem coisas na minha vida que eu preciso tirar. Para quê? Para que impere a palavra de Deus por sobre mim e o meu comportamento venha ser moldado na presença do Senhor. Deus muitas vezes quer te usar, Deus muitas vezes quer te levar, Deus muitas vezes quer te lapidar, mas Ele está esperando que você venha primeiro, aleluia, observe a forma de comportamento na presença dEle, de como deve atuar mediante a Ele. Ele não mandou Pedro tirar a espada e jogar fora. Impressionante isso ou não? São manias, são atos, são comportamento em que nós temos na nossa vida, em que se Jesus mandasse Pedro tirar a espada da cintura e jogar no mato, eu tinha certeza absoluta que Pedro teria despedido a espada, mas Jesus não fez isso. E a prova é quando Jesus iria agora ser preso, em que vieram os soldados para o prender. Está ali 3 anos e meio, Pedro com a espada na cintura, e ele faz o uso da espada. Naquele momento, Pedro puxa a espada, o seu comportamento denunciava quem ele era. Ele puxa a espada e passa na orelha de um soldado mau. Você está entendendo? E corta ela. E Jesus mais uma vez presencia aquilo e diz: Pedro, não é assim que se faz não, Pedro. Não é desta maneira que deve ser o comportamento, Pedro. Mas ainda Jesus não manda Pedro largar a espada. Olha o texto. Jesus diz assim: Pedro, empunha a tua espada. E isso dá um nó na nossa mente. Por que Jesus anda com o cidadão? O cidadão passa 3 anos e meio andando com a espada na cintura, e na hora que faz a precisão dela e o ato para com aquela que estava nas suas mãos, Jesus ainda não manda ele largar a espada. Jesus manda ele embanhar a espada. Sabe por quê? Porque Jesus, na minha mente, ele trouxe a compreensão que não adiantaria Jesus mandar Pedro largar a espada, ou jogar ela no mato, ou tirar ela da cintura, se ela ainda não teria saído de dentro do seu coração.
irmão, Deus está dizendo assim, que a espada precisa ser tirada de uma forma de compreensão, de uma forma de entendimento, de uma forma ao qual eu aguce o comportamento na minha vida e entender que na presença de Deus eu não preciso de espada, eu não preciso desses argumentos, eu não preciso desses artifícios, eu não preciso dessas coisas, ao qual Deus é o que traz alegria por sobre a minha vida. Aleluia. É por isso que você e eu às vezes não tiramos certos comportamentos. Você sabe por quê? Porque não adianta Jesus tirar o meu comportamento em que ele ainda não saiu de dentro do meu coração. É preciso que eu mesmo, é preciso que Jesus disse: Pedro, Pedro, ainda que eu cante, tu me negarás 3 vezes. E quando ele cantar, você vai se lembrar desta palavra, você vai se lembrar deste momento, você vai se lembrar desta pronúncia, e aí você vai jogar rancor fora, vai jogar espada fora, vai jogar comportamentos que não traz, aleluia, edificação fora, e vai entender que a minha presença é maior do que qualquer coisa por sobre a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O comportamento, ele traz na minha consciência a forma de quê? A forma de repetições de atitudes, maneiras e forma do padrão pessoal ao qual eu estou vivendo. O comportamento, ele traz a postura, o entendimento de quem eu sou na presença daquele em que um dia me chamou. Pelo comportamento, nós conhecemos as pessoas. Pelas palavras, não, mas pelo comportamento, sim. Por quê? Porque as palavras, ela pode servir de elogios, as palavras podem servir de manipulação, as palavras podem servir de uma forma de gratidão até, mas às vezes a palavra não denuncia o comportamento que o cidadão tem. Ou seja, Jesus estava dizendo assim para mim e para você: a partir de hoje, mediante a minha palavra, passe a ter atitude na minha presença. Se nós abrirmos a nossa mente, entendermos a palavra oração, ele não é uma palavra só, ela é 2 palavras em uma junção. Deus estava dizendo: se você está orando, está no caminho certo. Se você está orando, está me buscando. Se você está orando, está precisando. Se você está orando, está querendo. Mas após a oração, é preciso o ato da oração, da ação na minha vida, na minha presença. Deus estava dizendo: é o comportamento que tem que se apresentar, é o comportamento que tem que denunciar, é o comportamento que tem que dizer se a oração fez efeito na tua vida. Aleluia. Precisamos agora dizer a Deus que o nosso comportamento precisa ser mudado, que o nosso comportamento precisa ser mudado. Deus estava dizendo para mim e para você, para finalizar, que através do comportamento a minha mente, ela era renovada. Por quê? Porque o comportamento, ele só vem quando a mente foi transformada na presença do Senhor. Aí Paulo disse aqui em Romanos, ainda continua falando, dizendo que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aonde está o teu coração, aí está a tua riqueza. Se o seu coração está no glamour, você pode conseguir, como também pode não conseguir. Mas quando se consegue, há o quê? Há uma forma de comportamento para cá ou para lá. Mas quando o meu coração está no reino de Deus, aí sim eu tenho algo para edificação para a minha vida. Eu tenho certeza absoluta de que qualquer coisa que chegar por sobre a minha vida não irá
irá me mudar, nem para A e nem para B. Por quê? Porque o meu coração está voltado para o reino do Senhor. Aonde está o teu coração, aí está a tua riqueza. Se o meu coração está voltado para o reino do Senhor, os bens não vão modificar a minha vida, a miséria não vai modificar a minha vida, a alegria não vai modificar a minha vida, a tristeza não vai modificar a minha vida. Por quê? Porque meu coração está firmado na palavra, está firmado no reino, está firmado na presença, está firmado no Senhor. Chova, aleluia, faça sol, vá ou venha, suba ou desça, o meu coração está voltado. A minha riqueza é o reino, 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 a minha riqueza é o reino do Senhor na minha vida. Você sabe por quê que o comportamento é tão importante? Porque o comportamento na nossa vida, ele denuncia os nossos costumes. Quando um cidadão ele tem um comportamento de fazer algo, gera um costume tão abusivo em que ele volta a fazer algo. Quando se tem o comportamento pautado na palavra, automaticamente as suas ações serão voltadas para a palavra e nada o afeta a vida dele. É por isso que você tem pessoas que você conheceu ela hoje e tem 10 anos que você conhece ela, tem 5 anos que você conhece ela, e toda vez que você se encontra com ela, o comportamento dela é um só, em que você abre a sua boca, o seu entendimento, a sua mente, e você diz: fulano parece que não adoece, fulano parece que não passa por prova, fulano parece que não se entristece, fulano parece que não passa por dificuldade. Sabe por quê? Porque toda vez que eu me encontro com ele, me encontro com ela, o comportamento é um só. Você sabe o que quer dizer isso? É comportamento aprimorado e pautado na palavra do Senhor. Se você tem, continue. Se não tem, aprimore. Se você tem, avance. Se não tem, receba. Mas se não tem, conquiste na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é preciso agora voltar-se para o comportamento na presença do Senhor. O meu comportamento na presença do meu Deus é independente de interesses próprios. Suba e desça, o meu comportamento é um só. Vá ou venha, o meu comportamento é um só. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Quer ver? Vou te falar aquilo que Maiara falou. Vou te falar de Jó. Vou te falar de um homem que passou por dias difíceis. Um homem que orou, parece que o céu estava de bronze. Homem em que enfrentou situações complexas. Homem que teve os seus camelos roubados, jumentos. Homem que viu 10 filhos partir para a eternidade e teve que sepultar 10 filhos. Homem em que o que restava eram 3 amigos. Tentaram consolar, não conseguiu, começaram a acusar a ele. Homem em que o que lhe restou foi somente a sua esposa para abrir a boca e lhe dizer: amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse: de forma nenhuma, o meu comportamento é um só. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará para me dar vitória. E mesmo que ele não me dê vitória aqui, mas na eternidade estarei com ele. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Isto é um comportamento de confiança. Isso é um comportamento de segurança. Isso é um comportamento de entender quem é o seu Deus. Ei, a sua fé não está firmada em homem. A sua fé não está firmada em palavras. A sua fé não está firmada em pistolão. A sua fé está firmada no Senhor dos Senhores e no Senhor dos Exércitos.